Olá, o Fala Câmara, entrevista para a Rádio Câmara e para a TV Câmara tem a missão de atualizar e acompanhar com você os trabalhos dos vereadores nas comissões internas, nas discussões dos procedimentos e também na pauta de votação que acompanha na Tribuna Livre como os discursos dos vereadores ao longo da semana. Benedito Roberto Meire está conosco para fazer essa atualização de algumas questões do último procedimento. Meira, por exemplo, a questão da Coab, que a gente conversou no outro bate-papo, você vem acompanhando uma série de informações, a gente vai aos poucos tentando transferir essa informação para o bauruense, mas o último episódio é a convocação da presidência da Coab, de seus técnicos, para abordar a questão do acordo de execução de pagamento de uma dívida milionária com a empresa Jaquef aqui no município. Quais são as suas impressões sobre aquilo que foi possível ser apresentado neste encontro de audiência pública? Bom, a audiência pública, ela abordou vários assuntos, né? Aí, em determinado momento, chegamos ao assunto Jaquef, que era um assunto que já tinha sido debatido em outra reunião anterior, uma reunião marcada pela Comissão de Justiça e pela Comissão de Fiscalização, quando, a partir do instante que um dos proprietários, dos sócios da Jaquef, né, o senhor Francisco Ranieri, apresentou uma série de documentos dando conta que a Coab havia feito um pagamento indevido a um dos sócios da empresa, o Milton, e isso chamou a atenção de nós todos, daí a razão da convocação da reunião. Convocada essa reunião, veio aqui para prestar esclarecimentos o presidente da Coab, mais o jurídico, e em cima daqueles documentos que nós tínhamos. Logo em seguida, o próprio Milton também solicitou uma reunião junto com a mesma comissão e agora, recentemente, o Francisco também exigiu uma reunião. Bom, de todo esse cenário que eu vi também durante a audiência pública, que teve a presença do Dr. Torinho, né, que é um dos advogados que patrocinam aí as causas da Coab, principalmente em relação às construtoras, né, que movem ação contra a Coab, entre as quais a Jaquef. O que ainda me causa uma certa perplexidade diz respeito ao seguinte: o porquê do pagamento, né? Porquê do acordo administrativo? Porque é o seguinte: todas as empresas, todas as construtoras ajuizaram a ação contra a Coab. Praticamente em todas elas, com exceção de uma das ações, a Caixa Econômica Federal não figura no polo passivo. Ou seja, o que significa isso? Que tão logo a Coab seja feita uma execução contra a Coab em relação do montante que foi apurado, que ela foi condenada, esse montante, obviamente, vai ser suportado pela Caixa Econômica Federal. Pelo menos é isso que diz a sentença, o que diz a ação. No caso da Jaquef, nós temos uma ação, tá? A Jaquef ganhou a ação e a Jaquef estava, assim, segundo consta, pronta para executar a Coab. Nesse pronto para executar a Coab, um dos seus sócios, o Milton, procurou a Coab para fazer um acordo. Sob o ponto de vista de números, de valores, o montante acordado era vantajoso. Segundo o Dr. Torinho falou, o montante devido para a Jaquef é em torno de 60 milhões. E foi feito um acordo de 15 milhões administrativamente. Iniciou-se o pagamento em parcelas de 200 mil, 150 mil e ficava alternando. Bom, foram pagos aí para a empresa Jaquef 7 milhões e 350 mil, né? Então, não se chegou-se ao montante de 15 milhões porque o outro sócio fez a denúncia e ele começou a questionar, a Coab suspendeu o pagamento. Aí, uma coisa que eu perguntei e que eu não consegui ter a resposta foi o seguinte: bom, se nessa ação da Jaquef contra a Coab, eu tinha Caixa Econômica Federal no polo passivo, né? Em tese, a Caixa Econômica Federal queria suportar esse valor. Por que essa vontade de antecipar, né, um pagamento de maneira administrativa? E aí você pega o contrato que foi feito, o acordo, o termo do acordo feito entre o presidente da Coab e o sócio, né, isolado, Milton, que é o que está sendo questionado hoje, é se o Milton poderia ou não assinar sozinho ou receber isoladamente, sem anuência do outro sócio. Por que pagar isso de forma, né, feito esse contrato? E aí você vê algumas incoerências no contrato que diz o seguinte: o pedido de acordo do Milton foi feito em fevereiro de 2014, a primeira parcela foi paga em março de 2014 e o acordo foi assinado em abril de 2014.
Então são coisas assim, são informações, são detalhes que levam a gente a ter uma certa perplexidade no pagamento. Falar assim, poxa, mas por que foi pago? Haveria necessidade? O negócio foi vantajoso? Segundo informações do Dr. Torinho, que é advogado, ele falou que foi vantajoso para a Coab. Eu respeito a opinião do Dr. Torinho, mas não concordo. Eu não entendo vantagem. Vantagem seria o seguinte, não pagar. Por quê? Vai executar, então a Jaquef está ameaçando, entre aspas, né, a Coab de fazer a execução? Execute. Se executar, o que a Coab vai fazer? Ela vai chamar ali a Caixa Econômica Federal e falar, olha... Está aqui a conta. Só que a conta é sua, não é minha. Ou seja, não haveria necessidade de nenhum desembolso de uma companhia como a Coab, que já tem um caixa deficitário, as suas despesas superam suas receitas, e nós temos uma dívida acumulada de quase 200 milhões de reais, conforme foi apurado no balanço patrimonial. Então, me desculpe, mas isso, ao meu ver, é má administração, é má gestão, né? Eu não estou acusando o presidente, em hipótese alguma, de nenhum tipo de ilícito, de ilicitude, ao contrário, mas eu entendo que ele foi precipitado em adiantar e antecipar um pagamento que sequer seria de responsabilidade da Coab, porque, ao meu ver, é da responsabilidade da Caixa Econômica Federal. A questão da reclamação dos sócios, lógico que a Câmara fez o seu papel de saneadora para ouvir ambos, é uma questão que eles podem resolver no âmbito devido. Isso tem, eles podem, por uma Câmara arbitral, né? A Justiça já reconheceu que esse tipo de desavença entre os sócios deve ser resolvido de forma extrajudiciária, né? Então, não tem nada a ver. É uma coisa que é para nós como munícipes ou então para nós como vereadores, a divergência ou o conflito que existe entre os dois sócios não é problema nosso. O que nós procuramos apurar no decorrer desses fatos foi o seguinte, o Milton poderia receber, né, fazer um acordo, eles tão somente com o presidente da Coab? Eu entendo que não, porque o que prevalecia naquele momento era a 40ª alteração contratual registrada na JUSESP, em que ambos figuravam como sócios da empresa. E em nenhum momento nesse contrato social está mencionado, está consignado que Milton, né, que é a pessoa com quem fez o acordo com a Coab, ele poderia responder nesses assuntos de forma isolada e não solidária com o seu sócio. Então, isso aqui nos deixa bastante assim, um pouco confuso para saber o seguinte, e a 41ª e a 42ª alteração, que até o momento não foi reconhecido pela JUSESP, essa alteração contratual, em que aí o Milton passa a ser um sócio isolado, ou então ele deixa, o Francisco deixa de ser sócio da Jaquef. Além dessa questão, que a Câmara e o senhor em especial está acompanhando mais de perto, há algum receio, uma preocupação em função do volume gigantesco de execuções já consignadas que o senhor menciona, de ter eventualmente a abertura de um precedente contra outros devedores que estão tentando receber recursos, porque a Coab não tem dinheiro para poder suportar essa dívida. Vamos imaginar que os outros credores, que hoje também já ajuizaram ação contra a Coab, que já ganharam a ação, estão assim, aguardando apenas o momento oportuno, né, para fazer a execução. E se eles também buscassem esse acordo com a Coab iria fazer esse acordo? Retirando dinheiro do seu próprio caixa, que já é deficitário, para pagar uma empreiteira, que nós sabemos muito bem que essa dívida não é da Coab, e sim da Caixa Econômica Federal. Então, não dá para entender. Então, essas outras empresas, se eu sou proprietário, eu sou sócio de uma dessas outras empresas, eu também buscaria a mesma saída. E, ao que consta, as outras empresas, depois que tomaram conhecimento desse acordo, estão buscando a Coab para fazer o acordo. É lógico que agora praticamente é impossível fazer qualquer tipo de acordo, mesmo porque o fato foi aventado publicamente, e eu acredito que o presidente não vai ter o infortúnio, não vai ser a infelicidade de pegar e realizar um novo acordo com qualquer outra empreiteira. Agora, para fechar uma ponta desse assunto, para as pessoas entenderem, estamos falando de um volume significativo de dívidas em fase de execução, de contratos dos anos 60, 70, que construtoras ingressaram contra a Coab, e é esse volume de execução. De outro lado, tem um outro volume também muito significativo, de mais de
centenas de... mais de centena mesmo a escala de milhões de reais, que dizem respeito a resíduos habitacionais e tal. Se olhar o horizonte que foi apresentado pela Coab no número de contratos, apenas nos últimos 10 anos, para as pessoas entenderem, tinha um pouco mais de 20 mil contratos ativos, ou seja, clientes. Como ela não constrói no tempo por uma série de razões, né? Não faz contrato com o devedor na União e Fundo de Garantia, ela tem 10 mil, ou seja, até 2025, para as pessoas entenderem, se extingue essa carteira. Não tem fonte de recurso para pagar isso. Isso é uma preocupação que está latente. Me parece que as pessoas não conseguiram ou não se atentaram para o volume significativo disso ainda. Nós temos que pegar e tirar as construtoras de lado. Se a gente tirar a construtora de lado, o montante hoje das construtoras em relação à Coab e à Caixa Econômica Federal é 1 bilhão. Que já é uma coisa impagável. É impagável. Vamos imaginar que esse 1 bilhão seja a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, que é o que tudo leva a crer que vai acontecer e isso vai acontecer. Então, não exclui essa responsabilidade da Coab. Mas aí vem essa outra questão que você acabou de dizer. A Coab sobrevive do quê? Ela sobrevive da gestão de contratos. Ela tinha, em 2005, 25 mil contratos, ela tem hoje, em 2017, 8 mil contratos. Então, como que ela ganha dos contratos, para as pessoas entenderem? Para cada mutuário que paga a sua parcela, vamos imaginar que ele paga lá R$500, que ele está pagando para a Caixa Econômica Federal, mas é a Coab que emite o boleto, a Coab recebe desses R$500 mensais 6%. Então, 6% é extraído dali e vem como receita para a Coab. A Coab ganha para fazer isso. Só que quem tinha 25 mil contratos, você tinha uma receita X. Quando você diminui esses contratos para 8 mil, porque as pessoas foram liquidando os contratos, foram vencendo, foram pagando, foram quitando sua casa própria, o contrato deixou de existir. Então eu tenho 8 mil. A tendência é a extinção desses 8 mil contratos ao longo desses anos. O que deveria acontecer na Coab, ao longo desde o momento em que ela parou de construir, era que os contratos, conforme eles fossem vencendo, diminuindo, o quadro de funcionários fosse também acompanhando o mesmo decréscimo. Então, eu citei no dia da audiência, existe um parâmetro na época estabelecido pelo BNH, e que o ideal de funcionários é um funcionário para cada 350 contratos. Se nós levarmos em consideração em 2005, o número de funcionários que tinha, que era de 73, era um número até que razoável. Só que hoje, levando em consideração 8 mil contratos, o número ideal de funcionários seria 25, ao passo que nós temos 113, com a demissão agora dos comissionados, caiu para 96. Então, mesmo assim, o quadro está inchado. Quando o presidente alega que ele é um risco para a companhia demitir esses funcionários porque eles podem retornar, mas que faça, mas pelo menos tenha a iniciativa de fazer. O que não pode é manter esses funcionários, manter essa despesa superior à receita, porque a cada dia que passa, o déficit da companhia vai aumentando cada vez mais. E não tenha dúvida, vamos fazer uma coisa, esquece o problema das empreiteiras, vamos levar em consideração só essa dívida que nós temos hoje. Somando tudo aí, dívida com FGTS, receita a receber do FCVS, tudo, somando tudo isso, fazendo essa balança toda, nós temos uma dívida de 200 milhões. Então, quem é que vai pagar essa conta? Não tenha dúvida, quem vai pagar essa conta é a Prefeitura. E a Prefeitura, por sua vez, para desembolsar 200 milhões, vai tirar dos munícipes, que somos todos nós. Daí outra preocupação que está em andamento na casa, já colocar aqui, nem estava originariamente na nossa pauta, mas da natural preocupação dos vereadores, da Câmara, de olhar essas contas todas e verificar, por exemplo, questões de estruturas e despesas do Poder Executivo no tempo. O cobertor já é curtíssimo para enfrentar os desafios e temos isso não resolvido, é fato que não é de agora, é acumulado de mais de 20 anos, mas uma hora tem que pagar. E se você aumenta a despesa e não tem receita, é igual na casa da gente, alguma coisa você vai ter que tirar. Uma hora você vai ter que disponibilizar, você vai ter que pegar e vender um ativo seu, vai vender uma casa, vai o carro, vai alguma coisa. Exatamente. Qual a garantia que a Prefeitura pode dar para o pagamento dessa dívida hoje? Tem o quê? Imóveis? Tem isso? Tem bens? Tem patrimônio? Isso, alguma coisa de algum lugar vai ter que sair.
entendeu? Isso é prejuízo. Vamos lá para uma outra questão do dia a dia. Essa é uma notícia quente da Comissão de Justiça que acaba de se reunir, como toda terça-feira de manhã. A gente acompanha aqui pela assessoria de imprensa, a Rádio, a TV Câmara. O senhor é relator do projeto de lei que demorou para vir para a casa do Poder Executivo. Foram comprados 2 caminhões com dinheiro do Fundo do Meio Ambiente, dinheiro que veio da repartição da TUF, que é uma taxa única de cobrança do município, ainda no ano passado. Precisa a coleta de lixo dos 2 caminhões. Passaram 4, 5 meses, agora que os caminhões estão chegando na Indurb, só que é uma questão de tempo para poder colocar para as pessoas. Mas há dúvidas sobre a questão da aplicação do veículo. Explica para a gente as questões que foram levantadas até este momento na Comissão de Justiça. Olha, logo no começo do mandato nosso, né, o prefeito Gazeta, junto com o presidente da Indurb e com o diretor de limpeza pública da Indurb, eles vieram e trouxeram aqui ao lado da Câmara os 2 caminhões, né, que o fundo havia adquirido e que seria disponibilizado também para a coleta seletiva de lixo. Então nós vimos o caminhão aqui, tal, foi feito todo um marketing em cima disso e tal. Só que agora o fundo, a SEMA, que é a secretaria responsável pela coleta de lixo, que por sua vez ela contrata a Indurb para fazer a coleta de lixo, em especial a coleta seletiva, né? Hoje nós temos um percentual de 75% do lixo que é possível ser enquadrado na coleta seletiva, ele é arrecadado no município. Esses 2 caminhões vêm com a finalidade de ampliar esse 75% para 90%. Pelo menos da área de cobertura. Para a área de cobertura. Muito bem. Então a SEMA ela tem um interesse na coleta do lixo seletivo, comprou esses 2 caminhões por meio do fundo e agora vai transferir a cessão desses caminhões para a empresa que executa o serviço de limpeza pública, que executa de coleta de lixo, que é a Indurb. Muito bem. O projeto de lei que tramita agora, primeiro começa com cessão onerosa. Então, é uma coisa assim que nós temos que falar, por que é município para município e eu tenho que, né, vai ser oneroso? A Indurb, ela vai ter, pelo menos o projeto de lei demonstra que, pela cessão dos 2 veículos, a Indurb vai ter que compensar o fundo com R$3.000 por caminhão. A ideia é boa, mas gera despesa. Mas gera despesa, começa a gerar despesa. Aí, o que a gente está em dúvida ainda, nós temos uma outra dúvida que foi discutida na comissão, foi por motivo pelo qual nós decidimos convocar a secretária do Meio Ambiente e também o diretor de limpeza pública da Indurb, para que eles viessem esclarecer, porque é o seguinte, chegou uma informação para nós que o veículo, os 2 veículos, 2 caminhões, eles não são adequados para fazer coleta seletiva. Eles são adequados para fazer coleta de lixo orgânico. Um compactador? De compactador. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, deram um exemplo interessante aqui. Eu tenho lá um saco de garrafa de vidro. O vidro, né, é uma coleta seletiva. Eu vou jogar esse saco de lixo dentro desse compactador? Então, o que nós queremos antes de dar seguimento e entender, né, e compreender a intenção do Poder Executivo? Primeiro queremos saber o seguinte, vem aqui um responsável pela SEMA e vem aqui o responsável pela coleta de lixo da Indurb. Esse caminhão que está sendo disponibilizado pela SEMA, ele é compatível com a coleta seletiva? Ele pode fazer coleta seletiva? É isso que nós queremos saber. Claro. Se ele pegar e falar, não, esse caminhão ele tem um dispositivo que aqui eu coloco vidro, aqui eu coloco papelão, aqui eu coloco plástico, aqui eu coloco... Ótimo, mas eu preciso saber. Do jeito que veio a informação para nós, e tem muitas pessoas entrando em contato com os vereadores, isso é uma coisa que... E aí a notícia chega para nós. Então, claro, antes que nós... para que a gente não venha dar um prosseguimento para uma tramitação natural de um projeto desse, sem menos questionar aí a questão da cessão onerosa. Nós queremos saber se há compatibilidade do veículo para a coleta seletiva. É isso só. Vereador, desculpa a minha chatice como jornalista, mas vou fazer o meu papel para a gente poder discutir, que é importantíssimo isso.
tem uma questão estrutural por trás desse nosso exemplo aqui, que não me parece ser só um exemplo. O governo é novo, tem gente nova que está aprendendo, mas demorar 5 meses para tramitar um procedimento desse e na origem não se verificar, será que compraram o caminhão errado? Porque ele está 5 meses sem uso para algo essencial. É por isso que nós temos que chamar as pessoas aqui, os responsáveis. Eu tenho que chamar aqui um técnico da SEMA, que conhece profundamente e sabe por que aquele caminhão foi comprado. Com certeza ele participou da decisão para comprar os caminhões. Quem montou esse edital? Quem montou esse edital? Porque esse caminhão foi comprado, ele foi adquirido. Está aí o caminhão. Agora é o seguinte, o caminhão, ele pode fazer coleta seletiva? Sim ou não? Essa é a resposta que nós queremos. Me desculpa, só para fechar esse assunto e confirmar a chatice. Demorar 5 meses, o projeto de lei que tem 3 ou 4 folhas, demorou muito tempo para vir para cá por algo tão importante. Concordo. É isso aí para mim, chama-se jogar dinheiro fora, entendeu? É jogar dinheiro no próprio, como diz aqui, jogar dinheiro no lixo. Vamos lá para outro tema. O senhor comentou na Tribuna Livre da Câmara uma preocupação que é estrutural da questão do contingente de disputa pela terra no município. O senhor tem na outra função, o senhor tem experiência em outras áreas relacionadas à questão da segurança pública, enfim. Mas aqui, o senhor comentou, como o vereador Segalos, também ouvimos ele pela rádio e TV Câmara, da preocupação de abrir um precedente em relação a essa fila, esse contingente que procura moradia e tal, e de como isso, aí é um acréscimo meu aqui na TV e na Rádio Câmara, de como isso pode repercutir de forma negativa ou não na fila do estoque que já existe no poder público de pessoas que estão há anos esperando a expectativa pela terra. E tem uma atração natural da cidade, porque Bauru, a partir do Minha Casa Minha Vida, virou nos últimos anos, por ter sido a cidade que mais construiu unidades proporcionalmente no nível nacional, um centro de atração de gente procurando moradia. Olha, primeiro, a nossa fala foi no seguinte sentido. Se você olhar no entorno de Bauru e cidades do mesmo porte de Bauru, não tem lugar algum, cidade nenhuma, que tenha tanta gente em terras com o objetivo de conquistar um lote urbano, conquistar o seu imóvel urbano. Não tem. Não. Por que escolheram Bauru? Por que essas pessoas que nós estamos recebendo pessoas de fora, por que Bauru virou uma atração para essas pessoas? Por que essas pessoas estão convergindo para Bauru? Primeiro que você tem um movimento social, os líderes que trazem essas pessoas e tal. Essas pessoas, eles sabem muito bem que a liderança deles é fortalecida a partir do momento que eles conseguem mobilizar o maior número de pessoas. Isso tem um custo. Para cada barraco construído se paga R$50 para o movimento, né? Que é um recurso que eles utilizam para diversos fins, para contratar ônibus, para fazer manifestação, para isso, ou seja, para dar suporte para o movimento poder se estruturar e poder apresentar suas propostas publicamente, com contratação de caminhão de som, com isso e tudo mais. Tudo bem. Aí eu falo assim, poxa, por que escolheram Bauru? Primeiro, será que o prefeito municipal, será que a administração municipal sinalizou em algum momento dessa possibilidade de disponibilizar terras e áreas para essas pessoas que necessitam de moradia e tal? Não estou discutindo aqui se essas pessoas que estão lá acampadas necessitam ou não de moradia. Eu acredito que sim. Tem muitas pessoas oportunistas lá também, que acham que estão lá, que vão ganhar, vão conseguir o seu espaço, porque eu estou aqui, estou cadastrado, eu vou conseguir. Porque essa a ideia que os líderes vendem para essas pessoas, essa ilusão que eles vendem. Você entrando aqui, você estando cadastrado, você vai conseguir seu espaço. E nem sempre isso acontece, porque a prefeitura, quando de fato vai cadastrar as pessoas que necessitam de moradia popular, faz um outro tipo de cadastro, nós temos assistência social, nós temos a SEBS que faz isso e tudo mais. Então é uma ilusão, primeiro, acreditar nessa liderança dizendo que bastou estar inserida no movimento, pagando a sua contribuição mensal, que vai ter direito à moradia popular. Não é bem assim. Primeiro, eu avalio isso aí como um estelionato social, a pessoa está iludindo essas pessoas. Agora, essas pessoas precisam? Precisam. Tudo bem. Então, nós temos hoje, pelo que as contas que eu fiz, nós temos quase 2.000 e poucas famílias, 1.855, quase 1.900 barracos distribuídos em vários acampamentos na cidade. Então, a partir do momento que o prefeito ele assume uma postura de negociar, de querer, falar, olha, vamos protelar a reintegração de posse nessa área aqui e tal.
Eu não estou aqui para defender esse ou aquele. É o seguinte, se a justiça concedeu liminar para fazer a reintegração de posse, a justiça se acercou de que a pessoa que pediu a reintegração tem legitimidade para pedir, é o legítimo proprietário da terra e acabou. A justiça não dá liminar de concessão de reintegração de posse para quem não é o proprietário da terra. Ele tem que demonstrar isso nos autos, na sua petição, que ele é o legítimo proprietário daquela terra. Então, quando a justiça expede um mandado de reintegração de posse, significa que aquilo foi devidamente analisado pelo judiciário, né? E o legítimo proprietário está reivindicando um direito que é seu, que é o direito de propriedade. Ponto. Aí o prefeito vem, né, com a sua equipe, assessorado por sua equipe, e fala assim, não, vamos negociar e vamos protelar essa... Tudo bem, protelou. Naquele acampamento onde ia se fazer a reintegração de posse... Jardim Meira e Marabá. Tinha pelo menos ali 900 e poucos barracos. Conforme a polícia militar foi anunciando que ia fazer a reintegração, normalmente não se anuncia, você tem o dia D, você vai lá e faz a reintegração, as pessoas sabem, têm conhecimento, mas não sabem o dia que vai acontecer. A polícia, ao contrário, dessa vez fez o quê? Difundiu, olha, dia 23 de maio vai... Marcou uma agenda. Então as pessoas que lá estavam, já estavam se preparando para isso. Muitas pessoas já tinham saído de lá. Aí tem muita gente que falou, mas para onde vão essas pessoas? Elas saíram de algum lugar para ir para lá. Voltam para o lugar de onde saíram. Ponto. Mas a polícia militar vai usar de violência. Se houver resistência, a polícia usa o uso progressivo da força. Tudo bem. Aí o prefeito pega e promete que vai intercede, consegue convencer a justiça a protelar a reintegração. A justiça, de forma prudente, falou, pera, se eu tenho uma solução para o litígio, para o conflito, por que eu não vou, né? Vou atender? A justiça corretamente atendeu. Agora é o seguinte, o número de barracos e de pessoas que lá estavam aumentou e está vindo mais gente. Ou seja, criou-se uma expectativa para essas pessoas que, de fato, aquilo que a liderança prometeu vai acontecer. E agora com respaldo do governo municipal. Essa questão que o senhor está preocupado. Aí é que estou preocupado. Eu pergunto, qual é a solução ou qual é a alternativa que o prefeito municipal, o chefe do executivo, tem a oferecer para essas pessoas? Ele tem área disponível? Ele tem projeto disponível? Não tem. Ele tem recurso disponível do governo federal para viabilizar a construção de moradias? Pode até ter. Mas até agora ele não tem área, ele não tem projeto, ele tem uma expectativa de área, que é uma área do INCRA. Ele tem uma projeção de um projeto para 2.200 moradias, que aí ia atender praticamente todas essas pessoas. Todas. Louvável a ação dele se for assim. Só que o INCRA ainda não disponibilizou a área, não existe esse projeto, não existe ainda uma predisposição da Caixa Econômica Federal, que é quem detém o recurso para essa finalidade, por meio do Fundo de Garantia, de disponibilizar o recurso para a construção de moradia. Então eu pergunto, muito bem, até quando isso vai persistir? Vai perdurar? Então o prefeito assumiu um compromisso que, ao meu ver, ele não tem condições de apresentar uma alternativa e de cumprir uma promessa. O que isso vai gerar? Vai acontecer que outras pessoas que até então não sabiam dessa disponibilidade vão aumentar ainda mais essa demanda que nós vamos ter na nossa cidade. Então, as lideranças que estão por trás desses movimentos vão se fortalecer ainda mais, porque agora vai criar essa expectativa que o prefeito municipal, que o poder público vai disponibilizar, e isso não vai acontecer. E quem é que vai, de uma certa forma, ser onerado com isso? O povo bauruense. Sabe por quê? Porque essas pessoas que estão vindo de fora para cá, você tem necessidade de creche, você tem necessidade para dar assistência à educação, você tem necessidade de assistência à saúde, você tem necessidade de assistência social. Para um município como o nosso, com problemas crônicos, sérios de receita, com a finança com toda a sua receita praticamente comprometida, você não tem um espaço para investimento, você ainda vai abraçar mais um encargo desse social? Eu acho que é um grande erro. Então hoje eu vi algumas críticas, algumas manifestações da ex-vice-prefeita Estela, falando da minha postura. Olha, eu quero deixar bem claro para a Estela, para o Roque,
para os líderes. Eu respeito profundamente essas pessoas, sempre respeitei, eles sabem disso. Nunca os maltratei, nunca os ofendi e não estou aqui para ofender, eu estou simplesmente fazendo um alerta, porque eles têm um posicionamento, eu tenho outro. Eu penso de um jeito, ele pensa de outro. Aqui é um país democrático, eles têm que respeitar também o meu pensamento, a minha forma de entender e compreender e externar essa situação. Eu fiz uma crítica ontem, sim, ao programa do Minha Casa Minha Vida, embora Bauru tenha sido aí proporcionalmente uma das cidades que mais foi contemplada, mas foram 6 mil unidades. 6 mil unidades. Aí eu pergunto, o que eu vou fazer agora? Eu vou pedir uma informação para quem hoje cuida do projeto Minha Casa Minha Vida, quantos desses imóveis estão efetivamente ocupados? Porque eu tenho uma notícia que eu fiz a menção. Grande parte desses imóveis aí hoje estão desocupados e as pessoas abandonaram o imóvel e voltaram a morar em área de risco. Ou seja, por quê? Eu fiz a menção sobre a natural, o ponto de atração que o Minha Casa Minha Vida gerou para essa questão do movimento, sem juízo de valor, lógico, sobre as suas ações. Sim, mas tudo bem, o que veio, o projeto Minha Casa Minha Vida, que foi desenvolvido aqui, são 6 mil unidades, foi direcionado e focado especificamente para essa faixa de famílias de baixa renda, que praticamente o imóvel é subsidiado? Não. Nós tivemos outras faixas. Sim, e esse programa que eu estou falando acaba não atingindo esse público. Não, exatamente. Os 6 mil unidades aí, eu preciso contabilizar isso, das 6 mil unidades que foi viabilizado Minha Casa Minha Vida, quantos dessas 6 mil foi direcionada para essas pessoas que estão nessa faixa salarial aí, ou nessa classe social, que é uma classe social que assim, praticamente não tem nada, vive de um salário mínimo ou pouco menos. Para concluir, o senhor está fazendo uma argumentação da preocupação da questão do aumento do problema social sem resolução, com todas essas incertezas em relação a esse tema. Exatamente. Se nós tivéssemos um poder executivo aqui estruturado, com recurso suficiente, com espaço, com área destinada, olha, nós vamos dar uma atenção especial para essas pessoas, mas pessoas de Bauru, que moravam, que residem em Bauru. O que está acontecendo é que nós estamos recebendo pessoas de outros municípios, em razão desse atrativo que criou-se no município, essa expectativa que criou, e aí eu tenho que disponibilizar também moradia para essas pessoas. Eu acho que nós tínhamos que priorizar num primeiro momento, isso tem que ser feito um levantamento pela SEBS, de quem de fato é de Bauru, quem de fato mora em Bauru e quem de fato merece e precisa e necessita da moradia. Essa questão que tem que ser corajoso para comentar na audiência pública, eu conversei com as secretárias de planejamento e com o bem-estar social que estava presente, e com o próprio prefeito, falando, sem, de novo, nenhum juízo de valor sobre o movimento em si, o acesso às suas condições sociais. A minha questão foi como fica a fila já acumulada no tempo de cadastro para o acesso à terra, porque estamos falando de moradia urbana, sem não é falar movimento rural. Nada rural. De assentamentos urbanos por moradia, do pessoal que já estava aqui, que tem 17 núcleos reconhecidos pelo poder público, que estão esperando por moradia em relação a esse contingente novo. Exatamente. Esse que é o grande... Porque aí é uma questão de justiça social. Lógico, como é que você... respeito às regras. Como é que você vai ser justo com as pessoas para respeitar essa sequência e essas inscrições? Não tem como. Agora você vai priorizar quem está acampado, que é isso que o movimento quer. Que eu acho que não é justo, porque muitas pessoas... Não sei se é possível, juridicamente, administrativamente, você furar a fila nesse sentido muito prático. Eu acredito que... se juridicamente... Eu acho que juridicamente é impossível. Agora... Poxa, moralmente isso é legal? Não é. Puxa vida, nós temos que ser justos com as pessoas, nós não podemos ser injustos com as pessoas. E é isso que eu luto, é isso que eu estou procurando mostrar para o prefeito. Então, eu acho que é um risco muito grande para uma cidade que tem parcos, recursos disponíveis para investimento, seja lá o que for, assumir um compromisso desse com um movimento do tamanho, da magnitude desse movimento. É muito grande. Nós temos aí 1.855 casebres ou barracos, seja lá o que for, qual a denominação qual for, tá certo? Que vive de forma provisória, de uma forma bastante degradante, entendeu? E tem mais de 2.000 e poucas famílias, porque foi o espaço que ofereceram para eles. Aí você vai ali atrás, nas margens da rodovia da Bauru-Jaú, onde nós temos 3 acampamentos, hoje você tem lá... atrás do Otávio Haas, divisa com o Pederneiras. Não. Pouco antes, do lado de cá tem outro próximo do Sagai, por exemplo, ali. Sim. Ali próximo do Sagai, você tem hoje lá um acampamento enorme, tudo,
que tem portaria, que tem entrada, tudo, e que o poder público lá não acessa. A polícia não pode entrar lá? Não, peraí. São pessoas, são moradores, por que a polícia não pode entrar lá? É um território neutro, é um território isolado, uma zona liberada, o que é isso? Polícia não pode entrar lá? Recentemente nós tivemos um homicídio lá próximo. Você vê que ninguém noticiou esse homicídio, né? Ninguém. Morreu lá, tinha um casal, o homem foi morto, atijolada, e a mulher gravemente ferida, ficou desfalecida. Foi socorrida, está viva, mas inconsciente. Só ela pode esclarecer o que de fato houve. As informações que nos trazem até nós dão conta que essas duas pessoas moravam dentro do acampamento e que violaram algumas regras, e a pena para essas pessoas foi o quê? O espancamento e a morte. Essa é a informação que eu tenho. Posso assegurar isso? Não. Eu estou aguardando, vou acompanhar o inquérito policial para isso. Mas se realmente essas pessoas são lá de dentro, e se fosse uma ação do Estado, né, em que tivesse lá algum agente do Estado provocado a morte daquela pessoa, isso aí transformaria-se numa notícia nacional, quiçá mundial. Mas como foi praticado, em tese e ao que consta, por integrantes do próprio acampamento, aí essa notícia é abafada, essa notícia é esquecida. É tratado como um homicídio ou como um encontro de cadáver, como foi registrado a ocorrência. Ora, são coisas que a gente tem que pensar o seguinte: lá é um espaço em que pese estar invadido, que está sendo ocupado, seja lá o que for, mas o acesso das pessoas do Estado, ele tem que ser liberado. O DAI leva a água lá, você tem uma infinidade de ligações elétricas clandestinas, isso tudo pode, então. A polícia não pode entrar lá, então só pode entrar lá quem entrega a cesta básica e entrega água. Agora, quem vai lá para fiscalizar, quem vai para fazer... não pode. São coisas assim que, sabe, que a população precisa conhecer. Então, isso para mim, as pessoas que estão lá, infelizmente, a maioria lá, estão sendo o quê? Manobradas e conduzidas por um grupo de lideranças. A mãe, vou até falar uma coisa aqui que eu não deveria, mas eu vou falar para você. A mãe de um desses líderes nos procurou. A mãe, preocupada porque o filho abandonou o lar, é maior de idade, ela não pode fazer nada, e está lá, junto do movimento. Foi visitar o filho, né? Foi visitar o filho. Chegou lá, o filho resistiu, falou, não vou sair daqui, mas viu lá todo o arsenal, entre aspas, que eles têm lá, para resistência caso a polícia vá entrar. Escudos lá, improvisados com latão de lixo, com isso, aquilo. Ela viu armas lá dentro, espingardas, facões, que são as armas que, em tese, serão usadas para resistência. Poxa, que país que nós estamos? Guerra? Precisa tudo isso para enaltecer um movimento? Quem é o prejudicado em cima de tudo isso? Sabe quem que é a maior vítima? Não sei. São aquelas pessoas pobres, humildes que estão lá dentro. E eu tenho pessoas lá que são pessoas conhecidas minhas, que estão lá, que deixou de pagar aluguel de R$200, falou, poxa, Meira, eu prefiro pagar R$50 lá para o movimento, eu tenho meu barraco, estou morando improvisado, mas é o seguinte, eu vou ter minha casa própria. Então é isso que está sendo vendido para essas pessoas, é isso que eu fico, sabe, indignado como cidadão, como policial militar que fui e tudo. Então, eu respeito a opinião dessas pessoas que fomentam esse tipo de movimento, mas, poxa, deixa de iludir as pessoas. Nós já tivemos aqui no nosso país a oportunidade, com 8 anos do governo Lula, 4 anos da Dilma, para que tudo isso fosse resolvido. Não foi. Isso não foi resolvido. Cadê a igualdade social? Continua desigual. Benedito Roberto Meira, a TV Câmara agradece, que a Rádio Câmara também, para a gente poder ter a oportunidade de fazer essa missão pública e discutir. Enquanto o senhor estava falando, eu estava pensando aqui, por isso é que esse tipo de canal de comunicação é verdadeiramente plural, porque a gente pode comentar abertamente esse tipo de assunto. Lógico. Obrigado, Nelson. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima. Nosso próximo bate-papo, um Fala Câmara Entrevista, acompanhando esta e outras questões urbanas. Hoje a gente esticou um pouco mais o papo, em função até da necessidade, da abrangência e da profundidade dos temas que foram abordados hoje com o vereador Meira. Até o nosso próximo encontro.
Isso aí.